Vício é simplesmente um costume censurável ou condenável, ou comportamento habitual e repetitivo, e difícil ou impossível de controlar. Uns ficam noites inteiras navegando na internet, outros comem sem parar, aos que se entregam ao sexo, muitos fumam descontroladamente, outros consomem álcool e ou cocaína, aos que jogam e os que compram o que não podem. Outros consomem doces e tomam remédios sem controle. Em comum, são dominados por uma compulsão que não conseguem controlar. Quando uma pessoa atinge tamanho nível de dependência química ou comportamental, sua mente, seu corpo, seus relacionamentos familiares, sociais, profissionais, suas finanças e sua profissão são afetadas ou até mesmo destruídas. A dependência consome a autoestima e a dignidade. Quando a dependência se instala, ela costuma arruinar a vida da pessoa e de seus familiares. O vício tira a liberdade do indivíduo, toma a sua vontade e anula qualquer alternativa de vida. É exatamente isso que a Bíblia nos ensina sobre a obra de Satanás para o ser humano: roubar, matar e destruir. Isso está escrito em João 10:10. As motivações que levam uma pessoa a se envolver ou deixar-se envolver em vícios químicos e comportamentais são as mais variadas. Vamos abordar 3 nessa lição nossa de hoje. Deus te abençoe, seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal. Continuando aqui, falando sobre questões e conflitos da vida, falando hoje sobre vícios e compulsões. E lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre desesperança, suicídio. Isso você pode ver no vídeo passado. Então, vamos continuar aqui essa série Questões e Conflitos da Vida. A busca por prazer. Nós vivemos em uma sociedade hedonista que incentiva a busca do prazer acima de todas as coisas. A ideia principal desse sistema é o quê? Criar uma atmosfera de liberdade no qual o prazer vem acima de tudo. O hedonismo é uma doutrina que considera o prazer individual e imediato como único. Então, isso é o hedonismo. Esse ensinamento de que você ali naquele prazer de momento, tem que ser maior do que tudo. Tem que ser imediato, E que isso considera o prazer individual imediato como o único bem possível. A essência da felicidade, princípio e fim da vida. É em nome dessa busca por prazer que a juventude termina prisioneira e escrava daquilo que deveria trazer satisfação. Vejamos algumas das maneiras que os jovens usam para buscar prazer e suas consequências. Então, o hedonismo é aquela doutrina, aquele ensinamento que o único bem possível é aquela busca pelo prazer momentâneo. Por exemplo, álcool. Pesquisas indicam que 73,2% dos jovens brasileiros entre 15 e 25 anos consomem bebidas alcoólicas. Veja bem, jovens entre 15 e 25 anos, 73% deles consomem bebidas alcoólicas. A consequência é que milhares desses jovens estão dependentes da bebida, têm problemas no trabalho, já se machucaram e até mesmo agrediram alguém sob efeito de álcool. Muitos deles já desenvolveram tolerância, o que significa a necessidade de doses cada vez maiores para sentir o efeito da bebida. São jovens que colocam a vida deles e de outros em risco. Agora vamos falar sobre o cigarro. Jovens entre 14 e 25 anos são o principal alvo da indústria tabagista, ou seja, do cigarro. A estimativa do Ministério da Saúde é que haja 2,8 milhões de fumantes nessa faixa etária, ou seja, entre 14 e 25 anos. E a cada ano esse número aumenta, pois os jovens são facilmente influenciados nessa idade. Estudos mostram que 90% das pessoas dependentes do cigarro começaram a fumar na adolescência.
O desejo de ser aceito, a ansiedade ou a influência dos pais acaba levando o jovem a fumar, mesmo sabendo que o cigarro possui substâncias cancerígenas. Causa impotência sexual e infertilidade, somente estando dependente para continuar fumando. As drogas. Outra pesquisa recente mostrou que 25% dos estudantes do ensino fundamental e médio já experimentaram algum tipo de droga, além do cigarro e das bebidas alcoólicas. Mostrou também que a idade do primeiro contato com esse tipo de substância tem caído sistematicamente durante os últimos anos e que a probabilidade de viciar aumenta na medida em que diminui a idade em que é experimentada a droga. Apesar de saber que as drogas são um problema sério, os jovens não conseguem evitar o contato com ela e assim se entregam às consequências terríveis deste vício. Agora, falando sobre o jogo. Os jogos de azar podem ser encontrados em quase toda parte e estão crescendo. As pessoas jogam cartas, apontam em loterias, usam máquinas caça-níqueis e gastam muitas vezes dinheiro que seria destinado para a manutenção de sua casa. Apesar de saber o mal que estão causando, seus familiares não conseguem parar. O ato de jogar vicia. Então aí o jogo também é viciante, pode tirar todo o seu sustento e fazer com que você tire o dinheiro, né, que era para pagar uma conta ou ali sustentar ali a sua família, e agora você gasta com o jogo. Vamos falar agora sobre comida. A alimentação é muito importante para o nosso bem-estar, pois influi indiretamente ao funcionamento de todos os sistemas do nosso corpo, assim também no comportamento, humor, inteligência e na disposição física. O problema é que o comer excessivo sobrecarrega todo o organismo, provocando insuficiência dos sistemas, desequilíbrios, intoxicações e doenças gerais. Além da obesidade, que é um dos grandes males da atualidade, chamada obesidade mórbida. Agora vamos falar sobre sexo. O vício do sexo pode englobar uma ampla variedade de práticas, desde a prática sexual convencional até os viciados em cibersexo. Esta é uma realidade que afeta os jovens de uma forma muito intensa, levando-os a entregar de formas destruidoras seus desejos. Estima-se de que 372 milhões de páginas, ou 8% de toda a internet, que utilizam o sexo como apelo principal para uma plateia cativa de centenas de milhões de usuários em todo o mundo. E agora também falando sobre o vício da internet. Navegar na internet virou um vício com tendência crescente. Viciados em internet perdem a concentração nos estudos, no trabalho, além de ter vida social afetada. Eles passam conectados a noite toda e muitas vezes conhecem o pessoal com que se comunicam nos chats melhor do que os amigos e familiares. No final, acabam entrando em colapso, isolados de todos e de tudo. A internet é um novo vício. Bom, busca para aliviar a dor. Dor é o que não falta na existência de qualquer pessoa. Evangelho de João, no capítulo 16, 33, nos diz: no mundo vocês passam por aflições. Em muitas situações, o jovem se torna dependente porque, durante a sua luta contra a dor, busca refúgio em drogas ou medicamentos que possam tirá-lo momentaneamente da realidade, sem perceber que, além de não ficar livre de um problema, ainda terá outro pior. Busca para aliviar a ansiedade. A ansiedade é um dos grandes problemas do ser humano. Lidar com nossas hesitações, frustrações, inibições, medos e tristezas não é fácil, e isso certamente produz ansiedade.
O fato de ter de superar as expectativas que os outros têm a nosso respeito e as expectativas que criamos com relação aos outros, além das pressões pelo resultado de nosso trabalho, nos deixam vulneráveis e nos levam a procurar refúgio em coisas que não produzirão o efeito desejado. A ansiedade se torna um fato gerador do vício. Por isso, o Senhor nos orienta a que não andemos ansiosos por coisa alguma. Isso está ali em Mateus, no capítulo 6, no verso 25. Agora, como saber se eu tenho um vício? Você tem problema quando não tem mais liberdade de escolha? Você tem problema quando não consegue abandonar essa prática? Você tem problema quando continua a prática, mesmo quando não há mais culpa que prazer? Você tem problema quando procura esconder sua prática levando vida dupla? Você tem problema quando gasta mais do que pode para manter seu vício? Você tem problema quando perde seu conceito de valores e moral? Você tem problema quando ignora seu testemunho? Agora, lidando espiritualmente com o vício. Bom, até aqui nós vimos aqui a primeira parte que foi, explicando aqui sobre o vício, a busca por prazer, principalmente dos jovens, não são só os jovens que estão viciados aí em internet, em drogas, em cigarro, em álcool, em jogo, em comida, internet, enfim, mas a grande parte é os jovens que estão mais presos aí ao vício. Ansiedade, a busca para aliviar a ansiedade, isso aí leva também ao vício. A busca para aliviar uma dor, em muitas situações, aí a pessoa busca refúgio aí, em algum dos vícios aí e acaba se tornando pior. Agora vamos fazer a outra parte, que é lidando espiritualmente com o vício. O que eu posso fazer, vamos dizer assim, para poder aliviar a minha vida, fugir do vício? Bom, nós vamos começar aqui nessa segunda parte, falando aqui do Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito quando o profeta Natan chegou ali para repreender Davi, depois dele ter cometido um grande, e covarde pecado ali, Então, o profeta veio até ele reconheceu o seu pecado, pediu perdão e Deus ouviu ele e ele ficou livre ali, mas consequências vieram depois, Então nós temos que lidar para que muitos vícios não possam nos complicar, futuramente. Então vamos lá. O Salmo 51 deve ser seguido na base do passo a passo. Esse é o padrão de experiência do crente que retorna à plena comunhão e serviço. Observe que passos são esses. Bom, primeiro, admita o seu pecado. É necessário que você admita o seu vício, o seu pecado. É necessário que você admita e reconheça a sua condição diante de Deus e da sua comunhão. Enquanto você ficar se esquivando, não poderá ser restaurado pelo Senhor. Então, admitir o seu pecado, o seu erro, admitir que você está errado, que você pecou, ou que você está pecando, é o primeiro passo. Você não pode ficar se esquivando. Então, vamos ler o verso 2 e o verso 3. Lava-me completamente da minha iniquidade, Senhor. Limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, o salmista Davi aqui disse, nesses dois versos que a gente leu. Lava-me completamente da minha iniquidade, limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço minhas transgressões. Então, ele diz que reconhece suas transgressões. Então, você deve fazer o mesmo, reconhecer o seu pecado, reconhecer
que você é pecador, que você peca, que você está viciado. É o primeiro passo. Vamos lá. Confesse o seu pecado. A confissão deve ser profunda e sincera. Quando há confissão, há reconhecimento da necessidade da manifestação da misericórdia de Deus. Então, você admitiu o seu pecado, primeiro passo. Agora, segundo passo, confissão. Você vai confessar o seu pecado a Deus. Quando há confissão, então há o reconhecimento da necessidade da manifestação da misericórdia de Deus. Vamos ler agora aqui no Salmo 51, verso 4 e 5. Contra ti, somente a ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Então o salmista Davi também, além de admitir, ele agora confessa o seu pecado. 3. Peça perdão pelo seu pecado. Lava-me, implora o salmista no verso 7. O perdão traz libertação, purificação e a comunhão com Deus é restaurada. Então aqui no verso 7 e verso 9, olha o que o salmista diz: purifica-me com hisopo e serei limpo. Lava-me, ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebraste possam se regozijar. Então aqui, o salmista pedindo perdão, lava-me, implora, o salmista Davi pede, lava-me das minhas transgressões. Ou seja, essa palavra, lava-me, tem a ver com lavar. Quando você está com a roupa suja, vasilha suja, você lava e a roupa, a vasilha fica limpa. Então, traz a ideia, lava-me, veja bem, lava-me, está pedindo que Deus venha limpar seus pecados, louvado seja Deus. E também aqui na primeira carta, do apóstolo João aqui, no capítulo 1, no verso 9 e no verso 10, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E quarto, deixe o seu pecado. Verso 12 aqui do Salmo 51. A alegria da salvação só vem quando a comunhão é restaurada e sabemos que estamos libertos. Para isso, deixar o pecado fora de nossa vida é fundamental. Então vamos ler aqui no verso 12, o que o salmista Davi, no salmo dele aqui, tem para nós. Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito livre. Então o salmista Davi pedindo aqui também a restauração da salvação, e sustentar ele com o espírito livre, não um espírito submisso ao pecado, mas um espírito submisso livre, onde você pode viver livre do pecado, Viver fora do pecado é fundamental. Existe também aqui em Provérbios, no capítulo 28, no verso 13, esse verso que fala assim: aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Então veja bem, não basta apenas você confessar, não basta apenas você admitir e implorar, é necessário que você abandone, Veja bem, aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Então vamos para o quinto tópico aqui, ainda lidando espiritualmente com o vício. Mantenha o coração quebrantado diante de Deus. A única forma disso acontecer é viver uma vida de arrependimento diário e busca constante da presença de Deus, oferecendo a Ele o que você tem de melhor. Então vamos ver aqui o verso 17. Olha, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Então, veja bem,
você admitiu o seu pecado, agora confessou, pediu perdão, né? Implorou a Deus para que Deus lave seu pecado. Então você agora deixou o pecado, deixou o vício, deixou. Então agora você tem que manter. E o verso 17, o salmista fala: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Então, você tem que manter a sua vida contínua de um arrependimento diário e busca constante da presença de Deus. Oferecer a Ele o que você tem de melhor, né? Se constranger diante de Deus, né? Sacrificar seu corpo, sua alma, sua mente, suas vontades carnais diante de Deus. Buscar a presença de Deus sempre para que você fique livre desse mal. Importante, né? Muitas pessoas só conseguirão se livrar de vícios se procurarem ajuda. Pode ser por meio de um conselheiro cristão, um pastor, líder ou professor da igreja, psicólogo cristão e etc., ou de clínicas especializadas. Então, é necessário, sim, você procurar ajuda. Conclusão, nós temos aqui a conclusão. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Liberdade é o oposto de escravidão. Pode ser aplicada aos escravos que ficam livres da opressão. Aqui no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, vamos ler do 32 ao 36, está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como, dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhes Jesus: na verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra liberdade pode ser usada de maneira geral e ser aplicada ao corpo, à vontade ou à mente. O corpo está livre quando não está confinado. A vontade e a mente estão livres quando não são subjugados por algo negativo. A verdadeira liberdade consiste na busca diária pela santidade, em procurar fazer o que é certo e bom. Essa liberdade somente é possível em um coração renovado por Deus e não pode existir fora dele. Então, a liberdade só é possível em um coração que é renovado por Deus, né? Então, fora do Senhor, fora de Deus, não tem como você ser livre. Enquanto você estiver no vício, no cigarro, no álcool, nas drogas, no jogo, na comida, no sexo, na internet, você vai continuar mantendo uma vida qual será destrutiva para você mesmo e para quem está ao seu redor. É isso aí, nós falamos, né, nesse tópico aqui sobre vícios e compulsões, aqui em questões e conflitos da vida. Bom, nós já falamos sobre diversos assuntos aqui e Deus te abençoe mais uma vez, Deus te abençoe mais uma vez por você ter ficado até aqui, né, nesse estudo aqui sobre questões e conflitos da vida. Nós já falamos aqui, por que estou aqui? Por que temos problemas? Por que o mundo está como está? Ansiedade e medo, nós falamos também. Falamos sobre depressão, falamos sobre culpa, falamos sobre ira, falamos sobre solidão, falamos sobre inferioridade e autoestima, enfermidade
e luto, desesperança e suicídio, e hoje nós falamos sobre vícios e compulsões. E o próximo, nós vamos estar falando aqui sobre o alcoolismo, tópico muito importante também. Pai, muito obrigado a Deus pela revelação da Tua Palavra, muito obrigado, Senhor, por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pelo sangue que corre nas nossas veias. Pai Santo, Deus amado, peço misericórdia pela minha vida, que o Senhor venha me libertar, Senhor, de todos os vícios, de toda confusão, meu Pai, maligna. Meu Deus, liberta-nos, ó Deus, liberta essa pessoa que me ouve também, ó Pai, que nós sejamos livres, Senhor, para te servir, com o coração puro, com a mente pura e renovada diante de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você que gostou desse vídeo, você que acredita que esse vídeo, aliás, pode ir para mais pessoas, outras pessoas precisam, você tem a fazer dar o like, inscrever-se nesse canal e compartilhar esse vídeo. Então, que Deus te abençoe, você que chegou até aqui, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre o alcoolismo. Deus abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém.